o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Como está o seu dia, hein? Como é que você está começando o seu dia? Entenda, comece com Deus, porque começando com Deus, até o que era para dar errado vai dar certo. Caiu, não fique prostrado, se levanta, reage, entenda. Enquanto você estiver caído, você vai estar impossibilitando a ação de Deus na sua vida. Quando nos levantamos diante das situações, nos tornamos mais fortes, como forte é o nosso Deus. Hoje, quinta-feira, estamos nos preparando para essa grande sexta-feira, a sexta-feira da batalha espiritual, determinando que as muralhas caiam e que Deus venha colocar a sua cidade, a sua terra prometida nas suas mãos, a sua vitória. Eu já quero deixar à sua inteira disposição o nosso telefone, hein? O 407-580-9720. 407-580-9720. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp e determinar. O que você quer determinar no dia de hoje? Saúde, prosperidade, bênção amorosa, libertação? Mande uma mensagem de texto agora e vamos determinar. E eu creio que aquilo que é determinado aqui na terra é determinado nos céus. Vamos de canção bonita! Sabia que a sua vitória, ela tem sabor de mel? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das
vencido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena, gente, ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Meu nome é Maria Aparecida, evangelista de Azevedo. Eu sou advogada e no início da minha vida profissional, já inscrita na OAB, com licença para advogar, eu não via saída para desenvolver a minha profissão. Existia assim uma muralha na minha vida financeira. Eu não via uma expectativa para eu desenvolver aquela profissão de advogada. Eu não me valorizava, eu não via perspectiva para desenvolver, nem ânimo eu tinha para trabalhar. Era uma vida que se limitava àquele comodismo, era até uma situação confortável que preferia ficar daquele jeito. Mas aí eu descobri que existe a fé e eu passei a exercitar essa fé. Nós aprendemos o exercício da fé através das campanhas na Igreja Universal, através de votos que eu me lancei e me propus a fazer com Deus, mas eu me propus a enfrentar os problemas e vencer com Deus. E eu vi que as portas foram se abrindo e eu vi que aquela muralha que existia na minha vida financeira, acima de tudo na minha vida pessoal, eu vi que aquela muralha caiu. Fui convidada para trabalhar num lugar, depois eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar como advogada, já exercitando a minha profissão, já desenvolvendo o que eu aprendi. Eu já não via mais algo assim que me impedia de avançar. Então hoje eu vejo que existia uma muralha financeira. E uma muralha que vinha de muito tempo. Mas eu vi que aquilo caiu. Eu vi que aquela situação mudou, porque mudou todas as situações da minha vida. Eu que não tinha uma casa, consegui desenvolver, consegui comprar imóveis, consegui ter uma casa para mim e para minha família. Então eu vi que a muralha mesmo caiu. E eu vi que as portas se abriram e eu vi outros caminhos. No escritório que eu fui convidada a trabalhar, eu recebi uma proposta de me associar. Então eu
Sou sócia nesse escritório de advocacia, aqui em São Paulo, em número de processos é o segundo. Fé, para mim, representa vitória em tudo que eu fizer. Fé, para mim, significa a certeza de que eu vou obter aquilo que eu almejar, desde que eu obedeça, desde que eu pratique, porque não é só ouvir. É tomar para si, praticar, confiar e ver o resultado. Estamos nos preparando para essa grande sexta-feira. Eu digo grande porque vamos rodear as muralhas, vamos determinar que os seus problemas venham cair por terra. Mas em toda a igreja nós estamos vivenciando o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um período de 21 dias que nós nos dedicamos a nos aproximarmos mais de Deus. Desligamos, do mundo, desligamos, podemos dizer assim, da nossa rede mundana e nos conectamos mais com a nossa rede espiritual. Nesses 21 dias, estamos nos aproximando mais de Deus com a leitura da Bíblia, a meditação desta palavra, buscando a Ele não só na igreja, mas em casa, ouvindo canções que venham nos fortalecer, que tenham mensagens de fé, lendo literaturas que venham edificar a nossa vida espiritual, para que ao término desses 21 dias, no dia 18 de setembro, nós venhamos de fato e de verdade sair desse jejum fortalecidos, agraciados pelo poder de Deus. Foi o que aconteceu com esse rapaz que você vai ouvir agora. Ele que saiu de um mundo de drogas, ele vivia no mundo de drogas, um mundo perdido, estava na igreja, mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo, mas ele recebeu. A maior dádiva que um ser humano pode receber é a presença de Deus dentro de si, é Deus morando dentro de si. Ouça só. Me chamo César, tenho 26 anos, eu tinha muito complexo de inferioridade, eu precisava buscar aprovações em pessoas para que eu pudesse ser feliz, para que eu estivesse no meio delas, Isso começou pelas amizades, Tive envolvimento com drogas, comecei com lança-perfume, depois passei para maconha, cocaína, drogas sintéticas, LSD, doce. Então, o meu complexo começou depois da cocaína, porque o meu mundo começou a cair. Só que de primeiro momento vem a sensação de poder, De que eu estava sendo bem visto, de que as pessoas estavam gostando, porque eu tinha esse problema de querer ser aceito, Mesmo tendo muitas pessoas em minha volta, eu queria que elas me vissem ali, que elas me notassem. Então eu acabei saindo de casa, morando com amigos, usuários também, e minha vida foi caindo. Morei numa casa que chovia na minha cama, eu dividia cômodo com um cachorro, acordava de manhã, tinha ali um monte de fezes de cachorro, urina de cachorro, aquele fedor. Só que pra mim aquilo ali tava normal. Eu falava, eu tenho que passar por isso, eu vou passar, não quero saber. Eu fiquei uma semana só usando cocaína, trancado dentro de um quarto, parecendo um zumbi. Deus ali, ele fez me lembrar de quando eu ia pra igreja universal com a minha avó, quando eu era criança, quando eu tinha ali uns 10 a 12 anos. Ele me fez me lembrar disso. Então, eu usava, mas quando eu ia deitar, dormir, eu lembrava. Pedi ajuda para minha avó. Falei, avó, preciso da ajuda da senhora. Eu já não sei mais o que eu vou fazer. Não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso da ajuda da senhora. A senhora pode me ajudar? Ela falou, sim, meu filho, eu posso ajudar. Eu falei, então tá bom, vó, vou passar uns dias aí com a senhora, mas vai ser algo breve. E eu vou ficar aí, vou buscar ajuda. E eu, ali no ponto de ônibus, eu indo embora, eu falei para Deus, meu Deus, se o senhor permitir que eu chegue até sua casa, eu vou largar tudo isso daqui. Daí eu já tinha pedido diversas caronas ali, antes de fazer essa oração para Deus, e ninguém me deu carona. Quando eu fiz essa oração, passou um ônibus, eu pedi carona, daí o motorista deu carona, aí eu cheguei até a igreja, tanto é que eu cheguei no meu tio, ele é da fé também, ele é da Igreja Universal, hoje ele é obreiro, falei para ele, eu vou para a igreja hoje.
falei pra ele, vou ir pra igreja hoje. Aí ele me olhou assim. Ele falou, você vai pra igreja? Eu falei, vou, preciso de ajuda. Falei pra ele, né? Eu reconheci que eu precisava de ajuda. Chegando lá na igreja, eu entreguei minha guia pro pastor. Falei que eu queria uma nova vida. Aí ele falou pra mim assim, agora vai começar a sua luta. Você tem que permanecer. O pastor falou sobre o filho pródigo, né? Falou sobre a humilhação, sobre comer aquelas lavagens lá dos porcos. E eu vi que eu tava passando por aquilo, né? Por ter morado, dividido um cômodo com um cachorro. Então Deus, ele falou muito comigo ali. E dali em diante eu me entreguei de verdade para Deus e tô na fé até hoje. E logo que eu cheguei na igreja, ia iniciar o jejum de Daniel, né? E eu vi aqueles testemunhos, aquelas pessoas alegres, contentes, falando, né? O Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza, eu tive uma paz, eu encontrei a verdadeira felicidade. E eu vendo aquele testemunho, eu comecei a perguntar para todo mundo que estava à minha volta ali. Falei, meu, você tem o Espírito Santo? Eu ficava perguntando para todo mundo, parecia uma criança ali perguntando, né? Falei, você tem o Espírito Santo? Eu quero ter o Espírito Santo. O que eu faço para ter o Espírito Santo? E as pessoas falavam, ó, você vem na reunião de quarta, de domingo e busca, e pede para Deus. E eu fazia com toda a minha força, só que nada. E comecei a ver, porque não tinha como eu buscar o Espírito Santo sem ter o batismo nas águas, né? Eu fui buscando esse conhecimento, perguntando para as pessoas, né? Fui perguntando e as pessoas foram me orientando. Aí eu me batizei nas águas. Depois de se batizar nas águas, veio o jejum de Daniel. Eu nunca tinha feito jejum de Daniel. Deixei redes sociais, né? Deixei de comer carne. Comecei a levantar de madrugada para fazer oração, para pedir, né? Para pedir pelo Espírito Santo, para que ele viesse me encher com a tua presença, né? Comecei a meditar no livro de João. Saía para evangelizar, eu queria estar ali fazendo ponto de fé, queria estar envolvido com as coisas de Deus. Tinha dias que eu ia de dia para a igreja antes de ir, na reunião das 7, chegava e assistia a reunião das 8 também, porque eu queria. E eu recebi o Espírito Santo ali no meio do jejum de Daniel, né? Eu estava sacrificando, levantando de madrugada. Eu lembro que eu levantava 3 horas da manhã. Numa Santa Ceia, eu me lembro até hoje, estava sentado na terceira fileira, e Deus falou, eu sou com você, eu tô com você. E dali veio uma paz dentro de mim, uma certeza dentro de mim, de que Deus sempre estava cuidando de mim, nos momentos de dificuldades que eu estava passando, até mesmo quando eu não estava na presença de Deus. Que tudo ali foi necessário para que hoje, na presença de Deus, eu venha lembrar de que Ele estava comigo. E quando eu recebi o Espírito Santo ali, foi uma alegria imensa, porque quando eu recebi, eu já falei, né? Já queria falar para todo mundo ali, ó, recebi o Espírito Santo. Queria sair falando de Deus para todo mundo, e foi o que eu fiz. Eu falava, eu nem sabia falar ali, mas eu ia falando ali para as pessoas que estavam à minha volta ali. Não tenho mais complexo de inferioridade, não preciso buscar aceitação nas pessoas, que era o que eu fazia muito. Hoje eu sou da Força Jovem Universal. Deus, Ele é tudo para mim, o Espírito Santo, Ele é tudo para mim, porque aquilo que eu não via no mundo, aquilo que o diabo não deixava eu enxergar com Deus, hoje eu enxergo que eu sou uma pessoa capaz, que eu tenho a capacidade de lutar e conquistar através do Espírito dele. E hoje eu tenho esse discernimento e essa certeza dentro de mim que Ele é comigo. Em tudo, em todas as decisões que eu tomar, Deus, Ele está sempre ali como primeiro, como condutor. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que
Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. O Bom Dia América tá no ar, hein? Você pode mandar aí o share do nosso aplicativo, né? Para um amigo, um vizinho, colocar no grupo da família, o Mídia Brasil EUA. Ou você que está nos ouvindo pelo YouTube, você também pode mandar o link para alguém para abençoar uma pessoa nesse dia de quinta-feira. Daqui a pouquinho teremos o momento da determinação, em como pensei se efetuará, como determinei acontecerá. Vamos determinar a sua vitória, determinar uma quinta-feira abençoada e também a oração sacerdotal para que o seu dia seja uma bênção. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção numa mensagem que o Bispo Márcio Carotti, ele gravou, está disponível no YouTube do Bispo, e eu queria que você ouvisse agora, porque a cada mensagem que o Bispo tem nos dado, nos ensinado, é uma inspiração divina, é algo de Deus, para que você venha não apenas adquirir conhecimento, mas sim a sabedoria que vem do alto. E quando o Bispo dedica o tempo dele para gravar sua mensagem, para colocar ali no seu canal no YouTube, para enviar para a igreja, é para que todas as dúvidas, todos os medos, ansiedades, preocupações que está dentro de você venha a ser eliminada. Preste muita atenção na mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você e os seus. Ouça só. O pecado que não tem perdão, qual seria? Essa é uma dúvida de muitas pessoas e o pior, algumas pessoas, elas pensam até ter cometido esse pecado e por isso elas não têm mais perdão, elas não podem mais serem salvas, porque a palavra de Deus, ela menciona um pecado que não tem perdão. Primeiro, para responder a isso, eu devo lembrar aqui no vídeo que Deus é trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele é uma trindade, isso está claro na palavra de Deus. E no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32, ele diz assim, Jesus falando, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então, primeiro ele afirma que todo pecado e blasfêmias serão perdoados pelos homens, causado pelos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O Espírito está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus. Logo no versículo 32 diz, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus continuou, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Em outras palavras, não tem perdão, nem nesse mundo, nem no porvir. Vamos entender isso. Primeiro, Jesus ele deixou claro nesse versículo que qualquer palavra mencionada contra ele mesmo será perdoado. Se alguém falar contra Jesus, não deveria, mas se alguém falar contra Jesus, vai ser perdoado. Mas, se falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nesse mundo, nem no porvir. Por quê? Há pecado que a pessoa comete que é maior do que o outro? Seria essa a resposta? Deus, ele quer perdoar uns e não outros? Seria essa a resposta? Bom, não é o que a palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Bom, então, existe uma contradição aqui, porque, primeiro, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é justo e fiel a nos perdoar. Qualquer pecado, Ele é justo e fiel a nos perdoar. Mas aqui, Jesus está dizendo que toda palavra ou blasfêmia mencionada contra o Espírito de Deus, não haverá perdão. Existe uma contradição na palavra de Deus? Então, onde está a resposta para essa colocação que Jesus fez? O que ocorre é, nem todos querem verdadeiramente ser perdoados. Essa é a realidade. Nem todo mundo quer ser perdoado. Nem todo mundo almeja o perdão de Deus. É por isso que Deus, Ele dá o livre-arbítrio da pessoa escolher o caminho que ela quer seguir. A pessoa tem que escolher. Ela quer ser salva, então ela escolheu ser salva. Então ela vai trilhar, ela vai andar no caminho da salvação. Ela vai viver a palavra de Deus para ela ser salva. Você imagine, por exemplo, se a pessoa não tivesse direito de escolha e ela fosse salva e chegasse lá no céu e dissesse assim: quem mandou o Senhor me salvar? Eu não queria vir para o céu. O que eu estou fazendo aqui no céu? Não, eu não escolhi vir para o céu. Não, por isso que Deus dá à pessoa o direito dela escolher. Então, querer ser perdoado, quando nós falamos que nem todos querem verdadeiramente serem perdoados, querer ser perdoado significa um arrependimento verdadeiro, é querer mudar de direção, é querer voltar para Deus sobre tudo. E muitas pessoas, no fundo, elas não querem isso. A sinceridade no querer é a chave da salvação. Quando a pessoa quer de fato, de verdade. Então, aos que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. Preste bem atenção. Aos que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E há aqueles que Deus diz, a sua vontade seja feita. Porque se a pessoa não quer verdadeiramente ser perdoada, Deus não vai impor a ela. No arrependimento, normalmente a pessoa diz, a vontade de Deus seja feita na minha vida. A vontade de Deus seja feita na nossa vida, que é o nosso perdão. Você se arrepende para alcançar a vida eterna. Então, um afastado, por exemplo, uma pessoa que está afastada de Deus, ela tem o Espírito Santo pronto para ajudá-la a voltar. Ela tem o Espírito Santo pronto para convencê-la dos seus erros, não é verdade? Ela tem o Espírito de Deus ali para auxiliar a retornar aos braços do Pai. Porque você sabe, por força própria, ninguém consegue. Nenhuma pessoa por força própria diz, eu vou voltar para Deus e volta. Não é da força humana, porque nós estamos falando de algo espiritual. Então, é o Espírito de Deus quem conduz ao arrependimento através da sua bondade. Romanos fala sobre isso, Romanos no capítulo 2, no versículo 4, a palavra de Deus diz, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o Espírito de Deus que conduz ao arrependimento através da bondade de Deus. Então, quando alguém nega o poder do Espírito, ela fica entregue aos seus pecados. Ela negou o poder do Espírito, ela está entregue ao pecado. E a blasfêmia está em negar o poder de Deus por meio do Espírito. Ela nega por meio do Espírito. Então, esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Porque, não porque Deus não quer perdoar a pessoa.
Não é porque Deus não quer perdoar, ele já deixou claro que ele quer perdoar, mas porque a pessoa nunca vai querer ser perdoada. É o Espírito Santo que convence, mas ela nunca vai querer ser perdoada. E a verdade é essa, enquanto aquela pessoa tiver uma postura de negar o seu ajudador, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como ser salva? Então, não há perdão, não é porque Deus não quer perdoar, mas porque o Espírito Santo, que poderia ajudá-la a ser salva, a convencê-la do pecado, ele não consegue, porque a pessoa não quer ser perdoada. Esse é um ponto muito interessante. Por exemplo, se alguém blasfema contra o pai ou o filho, como diz a palavra de Deus, pode se reconciliar. Porque se blasfemou contra o pai ou contra o filho, tem um Espírito Santo que é o ajudador. Tem um Espírito Santo para convencê-lo. Olha, você blasfemou, você pecou, você precisa se arrepender para ser salvo. Mas, se a pessoa, ela peca contra o Espírito de Deus, se ela blasfema contra o Espírito de Deus, aquele que poderia ajudá-la, então, como se arrepender? Como obter a vida eterna? Então, blasfemou contra o pai, contra o filho, pode se reconciliar, pois terá o Espírito de Deus pronto para ajudar. Mas, se blasfemar contra o ajudador, está perdido. Está perdido, porque você estará destruindo a única esperança que você tinha de recuperação, que qualquer um de nós. Então você precisa estar ciente disso. O Espírito Santo é o que leva a pessoa a se arrepender. É o que conduz a pessoa ao arrependimento. Mas se ela não quer, então não tem perdão para ela. Nem nessa vida, como colocou o Senhor Jesus, e nem no porvir. Resumindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo faz a pessoa ela abrir mão da única chance de um dia querer verdadeiramente ser perdoada. Ela abre mão da única chance. Deixa eu esclarecer algo dentro desse assunto que nós estamos falando. Há muitos que se preocupam com o passado, então dizem assim, ou com o presente também, dizem assim, será que eu não cometi esse pecado contra o Espírito Santo, achando que cometeram esse pecado e por isso não tem mais salvação ou perdão? Pense nisso. Se você tivesse cometido esse pecado, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, você nem sequer estaria preocupado em ser aceito por Deus. É ou não é verdade? Você não estaria preocupado com isso. O desejo de querer agradar a Deus, o desejo de querer ser aceito por Deus, já mostra o quanto o Espírito Santo está te ajudando. Que isso fique bem claro aqui. Então, se você está sendo ajudado pelo Espírito Santo, se você está sendo ajudado por Ele, é porque você não blasfemou contra Ele, por isso que Ele está te auxiliando e, portanto, não precisa se preocupar com respeito a esse pecado ou essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Lembre-se disso para a sua vida espiritual. Pergunta é, você quer ser perdoado? Você realmente deseja ser diferente? O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, mas há quem não quer. O ladrão, um quis, o outro não quis. Teve a chance, mas ele não quis. Qual a sua opinião a respeito disso? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião a respeito do que nós falamos. E eu queria também que você se inscrevesse no nosso canal e você ativasse o sininho de notificações, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Sabe quando a pessoa pede o Espírito Santo e nunca vem? Parece que Deus está em silêncio com ela. Nós vamos falar sobre isso. Então ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Não deixe de dar o seu like para que o YouTube venha mostrar
para o maior número de pessoas possível e eles saberem a respeito do pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo, tão importante, e tirar também a dúvida das pessoas. No nosso Cards tem um link com um vídeo preparado, Por que Jesus ainda não voltou nos buscar? Clique no link, veja o vídeo e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. Molda o meu ser, meu Pai, se existe algo mal em mim. Tira o meu cativeiro, o que eu não posso fazes tu por mim. Pulsa em mim teu coração, eu já não quero ser igual. O velho homem já me fez tanto mal. Restaura minha vida, restaura minha sorte. Nesse teu braço forte, sentir o teu amor de pai. Olha bem aqui dentro, sonda os meus pensamentos. É mais do que momento, eu não te esquecerei jamais. Molda o meu ser, meu Pai, se existe algo mal em mim. Tira o meu cativeiro, o que eu não posso fazes tu por mim. Pulsa em mim teu coração, eu já não quero ser igual. O velho homem já me fez tanto mal. Restaura minha vida, restaura minha sorte. Nesse teu braço forte, sentir o teu amor de pai. Olha bem aqui dentro, sonda os meus pensamentos. É mais do que momento, eu não te esquecerei jamais. Restaura minha vida, restaura minha sorte. Nesse teu braço forte, sentir o teu amor de pai. Olha bem aqui dentro, sonda os meus pensamentos. É mais do que momento. Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez. Foram diversas vezes, por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia, eu me culpava porque achava que a culpa era minha. Porque o que via na minha cabeça? Que eu que era vulgar,
que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muito pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça. Eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver, né, com os rapazes. Tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era a filha mais nova, boazinha, né, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei por uma certa igreja que tinha próximo à minha casa, e porque eu tinha na minha cabeça, assim, que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses 2 anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava, eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa, eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar, estar bem, né? Aí durante esses 2 anos foram esse engano, então eu fiquei frustrada, porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja, né, universal, e tudo que o pastor falava, eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar a inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir. Eu tinha que fazer, agir para Deus reagir. E na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque é algo inexplicável. Foi como se ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que ele estava ali comigo, mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas 2 pernas da fé, que é renúncia e sacrifício. Então, Deus ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã, quando Deus ele entrou dentro de mim, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali, mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dele foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim, mas dentre todas tem uma que eu gosto de chamar em particular, que é de pai, porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa, e ele guia ali, ele ensina. Ele é o meu guia, no dia a dia ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade, é uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família. Hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho. Aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não. Hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda, que sofreu abuso. Ficou para trás a Amanda insegura, complexada. Ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, eles se tornam os melhores dias. Porque é ele que dá a motivação para vencer, é ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá.
e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o nome do teu Filho, eu quero determinar que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de muita luz, muita paz, muita prosperidade. Que essa quinta-feira o Senhor venha aí na frente do abatido, do oprimido, do angustiado, do debilitado. Meu Deus, levanta do pó essa pessoa que está caída. Meu Pai, ilumina o caminho desses teus servos que estão fazendo o jejum de Daniel com o único objetivo de serem cheios do teu Espírito. E nós, aqui no Bom Dia América, determinamos, meu Pai, nós determinamos que ao término desse jejum de Daniel venha acontecer coisas novas e maiores na vida do teu povo. Não digo apenas do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia que aquilo que nós determinamos aqui na terra está determinado nos céus. Não importa a luta que você está vivendo. Sabe o que importa? O Deus que você tem servido. Porque enquanto você está servindo ao nosso Deus, Ele estará abençoando você. É o propósito de domingo, abençoando o nosso pão e a nossa água e tirando do nosso meio as nossas enfermidades. Muito bom dia, América! Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam